Vale, boa noite. Só deixa eu ver onde que está meu programa, que eu preciso para a gente poder conversar um pouquinho. Bom, na realidade, boa noite, pessoal. Nós vamos, hoje, só um pouquinho que eu estou tentando achar o material, o programa da disciplina, senão eu não vou conseguir. Puxa vida, sumiu. Tá. Aqui, achei. Só para nós nos organizarmos um pouquinho, tá? Hoje é a aula do dia 23, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar sobre, já quase pensando, assim, no processo de avaliação psicológica. Nós já estamos lá semana passada, né? Nós começamos a ver um pouquinho, assim, do plano de avaliação, que a gente começa a pensar a partir das hipóteses que nós vamos determinar, ou vamos pensar, né, em termos de algumas hipóteses, e então a gente começa a pensar agora, bom, tudo bem, já aplicamos os instrumentos a partir daquele das partes que eu coloquei para vocês, né? Então, aplicamos os instrumentos, corrigimos os instrumentos e agora fazemos a interpretação desses instrumentos. A partir desses instrumentos, nós temos a elaboração de documentos decorrentes da avaliação psicológica. Então, é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje, quais são os documentos da avaliação psicológica e um pouquinho sobre a ética que vocês, a ética na devolução desses resultados, tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida, uma pergunta antes de nós começarmos. Não? Então tá, então vou permitir aqui e a gente já começa, porque hoje a gente tem bastante coisa para ver. Eu vou... Deixa eu só apresentar para vocês a tela. E daí a gente vai começar. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Vocês vão trazendo ali no chat, daí a gente vai conversando, tá? Já deu para vocês? Já tá aparecendo? Ah, não, ainda não está aparecendo. Permitir, para aí que tem pessoas ainda entrando. Tá aparecendo? Tá. Laura já disse que sim, então todo mundo está vendo. Bom, então, como eu disse para vocês, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a elaboração dos documentos e a ética na avaliação psicológica, tá? Sobre anamnese, fiquei em dúvida, se na hora que pergunto sobre o pai, mãe, e um deles morreu, a pessoa ficou desconcertada. Ah, se tu perguntas, eu não entendi, Giovana, se um deles faleceu, sim, tem que perguntar, daí, se um deles faleceu... Sim, sim, claro, tu sempre vai ter que investigar um pouquinho como ocorreu essa morte, né? Até porque, de repente, se independente, né, mas se é de uma criança, se a morte ocorreu de uma maneira trágica ou inesperada, ou se já estavam num processo de doença crônica, então isso realmente faz muita diferença no processo de anamnese, né, então é bem importante que tu possa perguntar, e realmente, nesse momento, tu vai ter que dar um espaço para a pessoa poder falar sobre como que aconteceu, tá? Todos vocês conseguiram fazer a anamnésia, conseguiram fazer o plano,
Ficou alguma dúvida em relação a isso? Não? Então tá, então vamos continuar. Então, elaboração dos documentos, então a ética. Na realidade, assim, nós temos uma resolução que eu já botei para vocês lá no aula, que é essa resolução que está aí, né, que é a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é a resolução de 29 de março de 2019, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Essa resolução, vocês terão que ficar, quem trabalha com avaliação psicológica, ou independente de trabalhar com outras, no fato de trabalhar com psicologia, essa é uma resolução das mais importantes que se tem, no sentido que ela norteia, ela nos ajuda a pensar um pouco a respeito dos documentos produzidos do exercício profissional, tá? Então, essa aqui está em vigor. O que acontecia, né? Antes da primeira resolução, que é de 96, nós tivemos uma de 96, depois tivemos em 2003, e 2019 teve uma anterior a essa, e depois teve uma outra, que é essa aqui de março, né? O que acontece? A outra de 2019 foi de fevereiro. Antes, assim, dessas resoluções, cada profissional fazia a sua... Deixa eu arrumar aqui. Cada profissional fazia os seus documentos de uma maneira, tá? E sempre se tinha, assim, dúvida do que é parecer, do que é, em termos bem teóricos, né? O conceito de cada um, o que é laudo, o que é relatório. Então, o que aconteceu? Essas resoluções do Conselho, elas vieram um pouco para normatizar como se produz esses documentos a partir do exercício profissional, tá? Então, agora nós vamos ver um pouquinho dessa lei, né, que é dessa resolução. Ao mesmo tempo que nós estamos vendo a resolução, eu já botei para vocês 2 capítulos do livro que é importante que vocês possam ler, que é o capítulo 13 e o capítulo 14, que ele vai falar um pouquinho da confecção desses instrumentos, tá? Mas só cuidado que quando vocês forem ler, provavelmente o livro vai fazer referência à resolução de 2003, tá? Então, isso que vocês têm que ter um cuidado muito grande. Agora, não é mais essa resolução. Então, se vocês vão até o livro e vão ler, tá? Tem que ter em mente que a resolução que está em vigor de elaboração de documentos produzidos, tanto pela avaliação, antes a de 2013 falava de documentos produzidos da avaliação psicológica, né, resultante da avaliação. E a de 2009, ela institui regras de elaboração de documentos inscritos no exercício profissional do psicólogo e da psicóloga, tá? Então, na realidade, ela acaba, de uma certa maneira, ampliando, né, essa atuação profissional que não está mais relacionada só com a avaliação psicológica, mas como todo exercício, tá? Só um pouquinho que eu vou autorizar aqui a Amanda entrar, pronto. Ela está dividida em 7 capítulos, tá? Ou 7, eu acho que eles chamam de capítulos, nem me lembro como é que é o nome, deixa eu dar uma olhadinha como é que é aqui. Eu acho que é 7 sessões ou 7 tópicos que vão ser abordados, tá? Um que tem a ver com os princípios fundamentais da elaboração
de documentos psicológicos, tá? São sessões. Tá? O outro tem a ver com a modalidade de documentos. A terceira sessão tem a ver com o conceito e com a finalidade e estrutura de cada instrumento. O quarto tem a ver com a guarda dos documentos e as condições de guarda. O destino e envio dos documentos é o quinto. O sexto tem a ver com o prazo de validade do conteúdo dos documentos, e a sétima sessão tem a ver com a entrevista devolutiva, quer dizer, a importância, né, de realmente, no final de um processo, também poder fazer essa devolução, essa entrevista devolutiva. Só um minutinho que eu vou permitir o Fabiano entrar, deu. Certo até aqui? Então, vamos continuar. Falando em princípios fundamentais na elaboração dos documentos psicológicos, então, primeiramente, nós vamos definir o que é um documento psicológico, depois, os princípios técnicos, os princípios de linguagem e os princípios éticos que envolvem a questão, tudo relacionado aos documentos psicológicos, tá? Então, documento psicológico é uma comunicação escrita, tá? Então, é onde é feito manualmente, né? Escrito, um documento que vai ser entregue, antes de ser entregue, ele é resultado de um serviço que foi oferecido pelo profissional de psicologia, e ele entrega esse documento, essa comunicação escrita, à pessoa, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo e pode ser uma instituição. Então, dependendo da modalidade do serviço que está sendo prestado, esse serviço que está sendo prestado, ele pode, a pessoa, o grupo ou a instituição que está sendo submetida a ele, pode solicitar uma comunicação por escrito, tá? O documento psicológico, ele deve, aqui o que eu acabei de falar, né? Então, mediante a quem, né? A quem solicita. Então, o usuário do serviço de psicologia, ele pode solicitar, né? De repente, uma pessoa que está num CAPS e utiliza o serviço de psicologia do CAPS. Bom, então ele pode solicitar algum documento psicológico que de repente é necessário para o trabalho, ou é necessário para ele encaminhar a sua aposentadoria. Então, o psicólogo, ele tem essa obrigação de poder dar essa documentação. Os responsáveis legais, né, então aqui a gente já viu que os responsáveis legais têm a ver com os pais, tem a ver com o responsável, de repente, se a criança está num abrigo, ou se ela está sob o poder, a guarda do Estado, então é eles que têm que fornecer, nós temos que fornecer a eles só um pouquinho que eu vou pegar, sumiu meu copo d'água, depois eu pego. Os profissionais legais, tá? Se é solicitado por um profissional específico, também isso é importante, né? De repente, outro profissional, um colega, ou um médico, ou alguém solicita algum documento. Bom, então também pode ser encaminhado. Também pode ser uma equipe multiprofissional, tá? Ou resultado de um processo de avaliação psicológica. Então, tudo isso são maneiras, através de quem, né, de quem realiza a solicitação. Uma coisa que é algo, assim, bem importante quando a gente está falando de documentos, né, vocês vão ver, assim, que é algo super sério em termos de psicologia, e se vocês forem, muitas vezes, olhar
o número de denúncias, muitas em relação a psicólogos e psicólogas, tem muito a ver com a confecção ou com a elaboração de documentos, né, e muito mal redigidos, e que isso causa, muitas vezes, mais confusão do que ajuda, né, no sentido de facilitar, ele acaba causando um transtorno muito grande. Então, o psicólogo, ele tem que comunicar de forma efetiva os resultados do seu trabalho, tá? Então, ele serve para isso, para que ele comunique para o sujeito, ou para o grupo, ou para a instituição, o resultado do seu trabalho, tá? Então, em linguagem técnica, isso tem que acontecer. Então, a gente tem que ter um cuidado, assim, muito grande nessa redação, porque vocês não esqueçam, assim, que vocês, falando especificamente da avaliação, né, nós estamos tentando comunicar uma personalidade, ou dependendo do objetivo da nossa avaliação, que é dinâmica. Então, nós temos que ter todo o cuidado para que esse documento, ele também possa ser um documento dinâmico, né? E onde exista uma redação bem estruturada, com frases corretas, né, e que tenha um desencadeamento ordenado e lógico dos parágrafos. Quer dizer, bom, se num parágrafo eu estou escrevendo algo sobre o sujeito, no outro eu não posso contradizer aquele parágrafo, né? Então, isso é bem importante, assim, que tenha uma cadência, que tenha uma ordenação lógica em termos dos parágrafos, tá? A linguagem escrita. Então, o que é importante, né? Aqui, realmente, os documentos possam ser escritos numa norma da língua portuguesa, tá? Então, é importante que vocês consultem, né? Também que esteja dentro do rigor das técnicas da psicologia, objetividade a objetividade da comunicação, e também a garantia de todos os direitos humanos. Tá? Só um pouquinho que eu vou permitir a entrada do Matheus. Tá? Então, a linguagem é super importante também, né? Porque ela tem que estar dentro dos padrões de escritas e de uma linguagem que seja clara e objetiva. Então, cuidado, sim, com gírias, com linguagens que não estão de acordo com o rigor técnico da psicologia. Então, aqui o que eu tinha acabado de falar, né, as falhas na organização da escrita não geram apenas dúvida na compreensão dos resultados, mas muitas vezes colocam em descrédito também a capacidade técnica de quem está relatando, né? Então, vamos supor, se vocês pegam um laudo, né, com erros de português, com erros de concordância, faltando pedaços, ou todo desorganizado, né? O que vai acontecer? Automaticamente, vocês vão questionar, fora a questão de compreender os resultados, mas também vocês vão questionar a capacidade daquele profissional de emitir um documento. Então, é importante que isso vocês tenham um cuidado muito grande no momento de fazer essa redação dos instrumentos, né? Desculpa, dos resultados do exercício que vocês estão tendo, tá? Então, aqui eu botei algumas coisas que é bem importante, né? A clareza, a precisão, a objetividade, o padrão culto da linguagem, a impessoalidade, tá? A formalidade e a padronização.
Então, todos esses itens, assim, são bem importantes que vocês possam seguir, porque eles ajudam, muitas vezes, vocês a redigirem e elaborarem uns documentos bons, onde a gente consegue realmente entender o que vocês estão querendo comunicar, tá? Sempre, né, dentro dos documentos, é importante que a gente possa pensar na ética, né, então o nosso código de ética, ele estipula, né, alguns artigos bem voltados à avaliação psicológica, então é bem importante, assim, que vocês possam ler e conhecer esses artigos, porque eles norteiam um pouquinho o fazer do exercício profissional, tá? Então, quem vai dizer isso é o Código de Ética, e não esqueçam, as resoluções específicas. Então, as resoluções, eu já falei, não sei se foi aqui nessa disciplina ou na outra, ela sempre serve para nos atualizar e comunicar especificamente sobre alguns temas. E agora, né, nesse momento de pandemia, não sei se vocês estão acompanhando, está saindo várias resoluções de como os profissionais devem trabalhar online, como é que é o fluxo, que mudou o fluxo. Então, são alguns pontos, assim, bem importantes nas resoluções, tá? Então, a gente também sempre, né, quem está no seu exercício profissional, ele tem que estar constante dentro desses princípios éticos, porque vocês sabem que um dos artigos diz que quem está no exercício da profissão não pode alegar que não conhecia os princípios éticos, porque eles estão lá, e é obrigação do profissional saber dos artigos e saber como deve conduzir nas situações que dizem respeito a algumas situações que possam gerar algum conflito, tá? Então, não se pode alegar ignorância. Eu não sabia que. Não existe isso. A punição vai ser de acordo com o que é estipulado no código, tá? Os princípios fundamentais, né, então, sempre, né, vocês sabem que o nosso código também, por isso que anteriormente falou, ele está baseado na Declaração dos Direitos Universais, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é bem importante que a gente possa seguir as declarações, né, e aí vem todos os princípios de respeito, de liberdade, de dignidade, igualdade, integridade. Então, é algo que a gente tem que cuidar muito, não só na produção dos documentos, né, mas em todo o nosso trabalho. Isso é super importante, o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que nós estamos atendendo, né, e o que eles têm de direito e o que nós temos de deveres em relação a eles, né, então isso, o nosso código de ética também estipula, e é importante que vocês possam saber, e sempre ir atentos, né, ao que diz a declaração. Eu só coloquei aqui, então, o primeiro artigo, vocês sabem que o nosso código é super enxuto, né, são 25 artigos, e o primeiro artigo vai ser importante as alíneas que eu botei ali, que é B, C, F, G, H e I, que vão falar um pouquinho dos deveres do psicólogo, tá? Então, assumir responsabilidade somente por atividade para os quais esteja capacitado. Então, isso é bem importante, o código diz assim, se vocês não estão capacitados tecnicamente ou teoricamente, não assumam a responsabilidade, tá? Então, isso é algo que a gente sempre tem que avaliar, né? O quanto você se pode assumir uma responsabilidade por uma avaliação ou
avaliar juridicamente ou avaliar em outras áreas, se vocês não têm o conhecimento técnico e não têm o conhecimento teórico. Ontem, eu acho que, assim, dois eventos que foram bem importantes no curso, né, no curso não, desculpa, uma foi no curso, né, que foi ontem, a live da Franciele, né, então, onde ela traz um pouco da avaliação também, né, de crianças com dificuldades de aprendizagem. Então, assim, é bem importante que vocês, eu até vou, a professora Ingrid gravou, e ela ficou de encaminhar o link, né, então é importante, quem não conseguiu assistir ontem, que possa assistir em algum momento, porque ela vai falar do quanto, né, é importante se aprimorar teoricamente e tecnicamente para exercer a atividade na avaliação psicológica, né, então, vocês, é importante que vocês tenham, né, isso bem presente, se for se dedicar a alguma área específica da avaliação, que vocês possam aprofundar os conhecimentos de vocês, tá? Prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desse serviço. Então, é o cuidado que se tem que ter do serviço que está sendo ofertado. Fornecer, que isso eu já tinha falado anteriormente, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Então, isso é bem importante quando nós estamos realizando a avaliação psicológica, já lá no início, isso tem que ficar super claro, né, para quem nós estamos prestando serviço, quais são as informações e qual é o objetivo da nossa avaliação, tá? E o que realmente eles vão receber de devolução, certo? Depois, nós temos informar a quem de direitos resultados decorrentes, então isso eu já havia falado, né, então esse resultado, ele pode ser encaminhado para o serviço ou para o responsável, e nós temos que informar só os resultados que estão decorrentes e que são necessários para a tomada de decisão, tá? Então, isso é um cuidado que tem que se ter, principalmente quando nós estamos falando de avaliação psicológica, então, que o resultado que nós vamos fornecer, que esse resultado tenha a ver com o objetivo do que foi solicitado, tá? Orientar a quem dê direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir de prestação de serviços psicológicos e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo de trabalho. Então, isso é bem importante quando a gente faz essa prestação de serviços, né, que nós vamos oferecer, isso é nosso dever, oferecer esses documentos que são solicitados. A outra questão que diz respeito à avaliação, à ética, é zelar para que a comercialização, a aquisição, doação, empréstimo e guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitos conforme os princípios do Código de Ética, tá? Só para retomar, eu comecei a falar que aconteceram 2 eventos importantes que têm a ver com avaliação. E eu não sei se vocês assistiram, na quarta-feira também teve um evento bem importante que a URGS, o GEMPA, organizou, que tem a ver com a avaliação psicológica online. Aí até eles disponibilizaram um e-book que eu vou colocar no aula para vocês, lá no material de apoio, eu vou colocar esse e-book e mais um artigo também sobre o plano de avaliação, tá? Eu vou botar no plano de avaliação esse artigo.
que é bem importante, assim, para que vocês possam também ler um pouquinho mais sobre essa discussão que vem sendo feita, assim, muito fortemente no Conselho e pelos profissionais, a questão da avaliação psicológica online, avaliação psicológica remota, a aplicação de instrumentos online, o que nós podemos, o que é aconselhado ou não fazer agora o ensino dos testes psicológicos. Então, isso é um cuidado realmente que nós temos que ter nesse momento, mas é importante também, além de ter o cuidado, fazer uma discussão em cima disso, né? Porque nós estamos num momento super delicado de pandemia, e que nós temos que discutir para poder flexibilizar algum exercício da nossa profissão. Tá? Depois, o artigo 2, né, também tem umas alíneas que fala do que é vedado, que o psicólogo não pode fazer. Vocês só me dão licença um pouquinho, que eu vou pegar o copo d'água, tá? E já venho continuar. Só um pouquinho, que eu acabei me esquecendo, realmente. Deu? Então, tá. Então, vamos continuar. Deixa eu ver aonde eu parei. Tá? Então, o que era vedado ao profissional? Prestar serviço ou vincular o seu nome a títulos que não estejam regulamentados pela profissão. Então, isso vocês sabem que é vedado para o profissional, né? Quer dizer, bom, eu fazer propaganda de uma titulação que eu não tenho, tá? Então, isso não pode acontecer. O Código de Ética diz que não. Tá? Ao mesmo tempo, emitir documentos sem que tenham uma fundamentação e uma qualidade técnica científica. Também não pode. Todos os documentos, depois vocês vão ver, assim, que eles têm um formato técnico, né, tem a definição de como se elabora cada um primeiro, tem a definição do que é o instrumento, e depois como se elabora cada um dos documentos, tá? Interferir na validade e fidedignidade dos instrumentos. Isso nós já vimos, né, que isso fere o nosso código de ética. E estabelecer com a pessoa que nós vamos fazer a avaliação psicológica algum vínculo familiar ou algum tipo de vínculo. Então, também a gente tem que ter o cuidado e ser perito, avaliador ou parecerista, né, em situações nas quais os vínculos pessoais ou os profissionais ferem, que possam interferir na qualidade e na realização desse serviço, tá? Tanto na fidedignidade, como do que está sendo dos resultados. Então, a gente também tem que cuidar, ser perito, avaliador ou parecerista. Tá? Isso aqui é bem forte na área jurídica, tá? Se isso, algum profissional, algum psicólogo jurídico for avaliador, for perito, ou for principalmente perito, ele não pode ter nenhum vínculo. E se os advogados, muitas vezes, descobrem que tem algum vínculo familiar ou tem algum vínculo pessoal, ele é impedido, né? Ele é suspeito,
e depois é impedido de poder exercer esse tipo de atividade. Tá? Realizar diagnóstico, divulgar procedimento ou apresentar resultados de serviços em meios de comunicação de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. Então, isso a gente tem que ter o maior cuidado, né? Quem faz avaliação psicológica, quem trabalha nessa área, que nós temos, lembram lá que eu falei no início, ter um cuidado e seguir os direitos humanos, né? E aí os direitos humanos falam um pouco assim da questão da privacidade, do sigilo, do cuidado, né, que nós temos que ter em relação ao respeito à pessoa que nós estamos atendendo. Tá? O artigo 11 diz que, quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações considerando o previsto nesse código. Então, o código estipula que, às vezes que nós formos solicitados, né, nós temos que realmente prestar as informações que forem solicitadas. Tá? E o artigo 12 nos documentos que embasam as atividades de equipe multidisciplinar, o psicólogo tem que ter um cuidado muito grande com as informações, que só vai colocar as informações que forem estritamente necessárias em relação ao objetivo do trabalho, para cumprir com aquele objetivo, e terá todo o cuidado no sigilo. Tá? E aqui vai falar um pouquinho, o psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá a leigos instrumentos que permitam e facilitam o exercício ilegal da profissão. Então, nós já conversamos um pouquinho sobre isso, principalmente nas questões que estão relacionadas, quando nós falamos lá aos testes, né? Então, é responsabilidade do psicólogo zelar por todo esse material, tá? Tanto que facilitem o exercício ilegal da profissão, tá? Que permita ou facilita. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande nas avaliações psicológicas. E você já deve ter ouvido, assim, profissionais contando, né, que foram consultados por determinadas pessoas que estão fazendo concurso público para que eles pudessem facilitar, né, ou ensinar as técnicas e instrumentos psicológicos para facilitar a avaliação psicológica. Então, isso a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque isso muitas vezes tem a ver com esse artigo e o cuidado que nós temos que ter com instrumentos, tá? Apesar que se vocês vão na internet, vocês vão encontrar alguns pedaços, às vezes, de testes, vão encontrar algumas informações que acabaram por algum profissional vazando, né? Então, a gente sempre tem que ter um cuidado muito grande com essas informações. Os deveres do psicólogo no que diz respeito ao sigilo, tá? Então, isso é o que eu já tinha falado, assim, é o cuidado que nós temos que ter, as relações com a justiça e com as políticas públicas. A relação com a justiça, a gente tem uma resolução bem específica sobre isso, que vai falar sobre a relação do profissional com o poder judiciário. Então, tem uma resolução bem específica que vocês podem ir lá no site do Conselho Federal de Psicologia e procurar essa resolução. Ela fala especificamente da relação do profissional com o poder judiciário. Né? Dúvidas, perguntas até aqui, pessoal? Oi, vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo. Tá tranquilo, todo mundo ouvindo. Que ótimo.
Alguma dúvida? Claro, até aqui. Ouvindo tudo. Ai, que ótimo. Que bom. Então, vamos continuar. Tá? Nenhuma pergunta, nada. Então, isso eu já tinha dito. Será que eu voltei? Para aí, só um pouquinho. É dever, então, do psicólogo, tá? Elaborar e fornecer documentos psicológicos sempre que for solicitado, quando finalizado um processo de avaliação psicológica. Tá? Então, isso, algumas vezes, tem essa pergunta, tá? É obrigatório oferecer esses documentos? Bom, alguns profissionais, eles esperam o seu cliente ou a pessoa que contratou o serviço solicitar esse material por escrito. Outros já dão automaticamente. Então, isso é de profissional, não tem uma determinação única. A determinação única é que tem que fornecer quando solicitado, tá? Não tem como dizer, não vou, não quero, não posso. Bom, isso a gente tem que ter um cuidado muito grande. Deixa eu pensar onde que foi que me solicitaram. Eu não me lembro. Já sei. O rapaz não, era um senhor, ele tinha feito avaliação psicológica no trânsito, isso. Depois, ele fez a avaliação, daí ele, nem me lembro o resultado que deu. Depois de uns 2, 3 dias, ele se dirigiu até o CFC e solicitou que eu desse um laudo, tá, a respeito da avaliação psicológica no trânsito, porque ele precisava, a avaliação psicológica, porque ele precisava daquele laudo para poder entrar uma solicitação de aposentadoria ou confirmar alguma coisa, tá? Então, isso a gente tem que ter o cuidado, porque, segundo as normativas que estabelecem, vamos supor, a avaliação psicológica no trânsito, não permite isso, porque o resultado do trânsito são resultados específicos de apto e inapto. É um parecer que é dado, e um parecer que é dado no RENASCE. Então, não tem como dar outros documentos. Tá? Então, é isso também a gente tem que ter o cuidado. Vai depender sempre da legislação e de como o local, o local não, as regras e normas estabelecidas pelo lugar onde vocês estão exercendo a profissão de vocês. Tá? Então, aqui a gente começa agora a entrar um pouquinho sobre as modalidades dos documentos. Então, segundo a resolução, nós vamos ter esses 5 documentos, tá? Que são a declaração, o atestado psicológico, o relatório, que pode ser um relatório psicológico, um relatório multiprofissional, o laudo psicológico e o parecer. Tá? Então, esses são os documentos decorrentes do nosso exercício profissional. E é importante, assim, que a resolução, né, que agora nós vamos ver sobre cada um deles, ela vai estipular, assim, vai primeiro definir o que é cada um deles, só para ele vai definir, né, vai dar a sua finalidade, para que ele serve também, ele vai conceituar, vai dar a finalidade e dar a estrutura, como é que ele está estruturado. Eu acho que 1 ou 2, eu botei estrutura, eu não me lembro se eu cheguei a botar, mas vocês
obviamente, vão ter que, como eu disse para vocês, pegar a resolução e, a partir da resolução, seguir a estrutura do documento, tá? Então, eu acredito que eu não tenha botado, não me lembro se eu botei ou não. Então, a declaração, que é o primeiro documento que tem ali, né, que fala da nossa elaboração, consiste, tá, num documento, todos eles são escritos, né, registrar de forma objetiva e sucinta informações sobre a prestação de serviço ou a realização, abrangendo a seguinte informação. Então, o comparecimento de uma pessoa da pessoa atendida e seu acompanhante. Tá? Então, é importante fazer uma declaração. O acompanhamento psicológico realizado ou em realização. Também a gente pode dizer, fulano de tal está em processo de avaliação, né, esse estabelecimento. Então, a gente faz uma redação, né? Informação sobre o tempo de acompanhamento, dias e os horários. Às vezes, o Poder Judiciário, ele solicita isso, né? Uma declaração se aquela pessoa que eles encaminharam para o serviço, né, ele está realmente utilizando, há quanto tempo ele está utilizando, os dias e os horários que ele está utilizando. Então, isso é bem importante, que isso vem através de uma declaração que nós vamos fazer, tá? Eu não botei, agora que eu estou vendo, assim, eu não botei, eu botei só o conceito e a finalidade, e não botei a estrutura, tá? Então, é importante para vocês saberem a estrutura, irem até lá na resolução, mas geralmente eles são, assim, bem padrões, né, no sentido de ter o título, daí o nome da pessoa que a gente está atendendo, a finalidade, a informação do local, daí depois a gente faz a redação do instrumento, no final coloca a data de encerramento, com a indicação do local, a data de emissão, carimbo, o nome do profissional, a assinatura do profissional e acrescido sempre, né, o carimbo. Toda vez que nós formos utilizar o carimbo, ele tem que estar vinculado ao nosso CRP. Então, é o nome do profissional, psicólogo e também ligado ao Conselho Federal. Então, tem que ter a inscrição do Conselho Federal de Psicologia e a assinatura do profissional, tá? Então, esse vai ser, assim, mais ou menos o modelo de todos os documentos, mas é importante, quando vocês vão confeccionar algum documento, que vocês consultem a resolução, tá? O atestado psicológico, o atestado é um documento que vai certificar determinada situação ou estado psicológico. É aqui que ele vai diferenciar um pouquinho da declaração, tá? Ele é um atestado psicológico, portanto, só quem pode fornecer é o psicólogo, tá? É diferente de uma declaração. Uma declaração, outros profissionais também vão poder fornecer. Aqui não, aqui é um atestado psicológico, tá? É bastante semelhante, como eu estava dizendo para vocês, é bastante semelhante a uma declaração, mas a finalidade dele é o registro de uma situação psicológica específica, né? Registrar como é que a pessoa se encontra psicologicamente, tá? Então, o atestado, ele pode justificar uma falta, um impedimento, tá? Então, quer dizer, eu justifico que aquela pessoa não pode comparecer ao trabalho porque está com depressão, e a gente põe o CID, põe o que for necessário, dependendo do local, tá? Então, eu
eu estipulo, não sei se vocês conseguiram entender essa diferenciação, né? Eu estipulo uma condição psicológica ou algo que possa estar acontecendo com o sujeito. Então, para justificar, esse atestado tem a mesma validade de um atestado médico? Depois nós vamos ver a validade. Sim, ele tem a mesma validade que um atestado médico, só que é um atestado psicológico, tá? E ele serve, sim, para justificar faltas, para solicitar afastamento ou dispensa. Ele tem a mesma validade. Não sei se era essa a pergunta, Andréia. Sim, tá? Então, juridicamente, é um documento, pessoal, é um documento que é um atestado, tá? Quando vocês vão lá no médico, vocês solicitam um atestado médico, correto? Quando nós vamos no psicólogo, é um atestado psicológico. Justificar aptidão ou não para atividades específicas. Vou colocar para vocês, eu lembro, assim, que quando a gente faz o processo de adoção, é exigido um atestado, né, agora não sei, mas na época, assim, que eu fiz, era exigido um atestado de saúde mental, de condições médicas, né, de saúde mental por um médico ou por um psicólogo. Então, aqui, a gente pode solicitar, né, ou justificar que aquela pessoa está no seu juízo perfeito para exercer determinada atividade específica, ou não está para exercer. Tá? Solicitar o afastamento ou a dispensa. O afastamento, né, ele tem que ser afastado do seu trabalho por determinado tempo, ou dispensado por determinado tempo. Então, também acontece, tá? O relatório psicológico, ele é por meio de uma exposição, tá? Que a gente já viu, sempre descritiva, só que vai considerar fatores históricos e sociais. Então, o relatório é muito mais amplo, né? Vocês começam a perceber aqui, porque ele vai englobar também a escrita e a descrição de aspectos históricos e sociais da pessoa, ou grupo, né, que nós estamos oferecendo o trabalho. Tá? Visa a comunicar a atuação profissional do psicólogo em diferentes processos de trabalhos já desenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, podendo, a partir do relatório, a gente pode gerar também a orientação, recomendação, encaminhamento e a intervenção que for pertinente. Então, aqui a gente já está adiante, né, porque ele tem, assim, por objetivo fazer o encaminhamento, a possibilidade de pensar uma orientação, ou pensar em intervenções, né, que pode estar descrita no documento, mas não tem a finalidade de produzir um diagnóstico psicológico. Aqui ele vai se diferenciar de laudo, né? Então, no laudo, a gente já coloca o diagnóstico psicológico. Tá? Relatório multiprofissional, então o resultado, né, um relatório profissional, quando o psicólogo, a psicóloga, eles estão inseridos numa equipe, tá? E esse relatório, ele pode ser produzido juntamente, ou junto com os profissionais das outras áreas dessa equipe multiprofissional. Tá? Certamente, aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande em termos
da autonomia e da ética de cada profissional que está sendo envolvido, porque, de repente, assim, um profissional não leva em conta o sigilo, os outros levam, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Lembram que eu falei para vocês, assim, nós temos que comunicar os resultados por escrito, mas tendo o máximo cuidado de não violar os nossos princípios, nossos deveres e o que nos é vedado profissionalmente. Então, vocês têm que ter um cuidado quanto a isso. Sempre fazer essa reflexão, né, do que, até onde, o quanto eu vou poder colocar de informação. Principalmente, né, às vezes acontece assim, bom, vocês estão numa equipe multiprofissional, onde tem, às vezes, professores, tem educadores, tem fonoaudiólogo, tem fisioterapeuta, tem vários outros profissionais. Então, a gente tem que ser conversado muito bem, tem que ser estipulado muito bem o que vai se colocar naquele relatório, né? Agora eu lembrei também de uma situação, eu acho que não tem nenhuma daqui das meninas que fazia estágio no hospital, né? Então, isso é também bem importante, né? Porque no hospital, às vezes, tem que fazer um relatório na ficha do sujeito, né? Que outros profissionais vão ter acesso. O médico, o enfermeiro, de repente, o moço lá que trabalha no raio-x, a nutricionista, várias pessoas vão ter acesso àquele prontuário. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande do que vai relatar, do que vai colocar nesse relatório. Tá? Tem que se pensar, tem que se ponderar se as informações que vocês estão colocando no relatório não fere, né, nenhum dos princípios éticos, nenhum dos princípios lá das declarações de autonomia, assim por diante. O laudo, então, ele é o resultado, então, o laudo, sim, é um resultado do processo de avaliação psicológica. Então, ele é específico, né, da avaliação psicológica. Então, toda vez que vocês realizarem uma avaliação, automaticamente vocês vão fazer um laudo psicológico. Tá? A finalidade dele é subsidiar ou dar ferramentas para que se possa tomar alguma decisão que surgir a partir da demanda que foi solicitada, a avaliação psicológica. Então, sempre nós estamos, eu acho que nesse aqui eu botei, exato, então aqui o laudo geralmente responde às questões do tipo, o que, quanto, né, como, por quê, para quê, quando, então, são essas perguntas que nós vamos ter que responder no nosso laudo. Né? De uma certa maneira, aos pouquinhos, né, nós vamos ter que responder. E aqui nesse aqui eu coloquei, né, os itens do laudo, porque eu acho que é bem importante, porque como nós estamos falando dos fundamentos da avaliação psicológica, quando vocês realizarem a avaliação psicológica lá no estágio básico de avaliação psicológica, isso aqui que vocês vão ter que produzir no final da disciplina, tá? Quando todos vocês realizarem as suas avaliações, então o laudo psicológico tem que ser fornecido, ou vocês vão escrever esse laudo, tá? E o que consta no laudo psicológico? A identificação, tá? Então, como eu já disse para vocês, aqui na identificação vai quem
quem é a pessoa, né, que está sendo avaliado, então a gente põe a idade, põe, assim, os dados básicos o nome, então os dados de identificação. A descrição da demanda, quer dizer, o porquê que aquela pessoa veio solicitar a avaliação, ou qual é a queixa. Então, a gente faz uma descrição da demanda, tá? Os procedimentos que nós vamos utilizar, quais técnicas e quais instrumentos vão ser utilizados, tá? Então, aqui a gente coloca esses procedimentos, técnicas e instrumentos. A observação, a entrevista, o teste tal, então a gente descreve todos os procedimentos que nós vamos utilizar ou que nós utilizamos, desculpa, nessa avaliação psicológica, tá? Aqui que eu falei, vamos utilizar tem a ver com plano. Quando nós estamos falando do relatório, nós estamos falando do que nós já utilizamos, então nós só estamos relatando algo que já tenha acontecido, tá? A análise, então nós vamos ter que analisar cada um dos instrumentos, então botando seus resultados, colocando as informações pertinentes de cada um, tá? Uma conclusão e as referências, quais as referências que foram utilizadas. Então, aqui está os 6 itens que são importantes constar no laudo, né? E depois, claro, a gente também tem aquele item que eu já falei para vocês, onde tem a identificação e todas aquelas coisas, tá? Para aí que trancou. Aqui, tá? Aqui eu botei o parecer psicológico, né? Eu botei o parecer e botei ali o Dr. Lecter, né? Porque o parecer, ele está muito ligado à análise de questões, problemas do campo psicológico, tá? E o parecer, ele está muito também ligado à área jurídica, porque geralmente, quando se faz uma avaliação psicológica na área jurídica, alguns juízes já vêm com os requisitos e o psicólogo tem que responder àqueles requisitos, tá? Então, isso, através de técnicas ou de instrumentos que nós vamos utilizar durante a avaliação psicológica, nós temos que responder os quesitos, os questionamentos que são feitos pelo juiz, porque a partir das nossas respostas, ele vai tomar uma decisão. Então, eu até falei isso na disciplina de ética, né? Não é o psicólogo que toma decisões na área jurídica. O psicólogo, ele faz vou falar aqui da avaliação psicológica, né? Ele realiza a avaliação psicológica e responde, no seu parecer, aos quesitos que, se for levantado alguns quesitos, ele vai comunicar através do parecer para que o juiz possa tomar a sua decisão, tá? Então, isso é bem importante, assim, porque, às vezes, quem trabalha na área jurídica, né, é bem complicado, porque muitas vezes, quando se manda, assim, vai fazer uma avaliação psicológica, eles já querem, né, que a partir da avaliação já venha, muitas vezes, pronto esse parecer, dizendo se aquele sujeito deve ou não ir para a cadeia, ou se ele deve ou não ficar livre ou solto, às vezes até eles perguntam dessa maneira. Bom, essa não é uma decisão do psicólogo. O psicólogo tem que dizer como é que as condições psicológicas dos sujeitos, quem toma essa decisão é realmente o juiz, tá? Então, isso a gente tem que ter o cuidado para deixar bem claro.
a guarda dos documentos e as condições de guarda. Então, é bem importante esse material, todo o material da avaliação psicológica, ele tem que ficar guardado, tá? Então, ele fica guardado, não importando se foi gerado de maneira digital ou maneira física, ele tem que ser guardado pelo um período mínimo, diz o nosso Código de Ética, de 5 anos. Depois, dependendo também, e aí é outra coisa importante, vai depender do local onde vocês estão exercendo a atividade profissional de vocês, tá? Vamos supor, se é um local vou dar o exemplo assim do Detran, o Detran também estipula que, no mínimo, 5 anos, tá? E ainda ele estabelece, isso é bem interessante, assim, ele estabelece como esse material deve ser guardado. Então, aqui tem a ver com as condições de guarda, você sabe que esse material sempre tem que ser guardado num arquivo que tenha chave, e que só quem tenha essa chave do arquivo são os profissionais da psicologia, né, e que outros profissionais não tenham acesso a esse material, tá? E também... bom, que seja um lugar, assim, onde não seja de fácil acesso para as pessoas pegarem. Então, é bem importante, assim, a guarda é de responsabilidade do profissional de psicologia e também do local onde ele está atuando, onde ele está exercendo a sua atividade profissional, tá? Então, os dois são responsáveis pela guarda. Mas aqui tem uma diferença que o dono, vamos supor, o que é o responsável do local, não tem acesso aos documentos psicológicos, tá? Então, vamos supor, se vocês estão numa escola, e na escola vocês estão exercendo a função de psicólogos, vocês têm que ter um armário chaveado, onde só vocês têm acesso a esse material, ok? Mas a escola também é responsável por esse material, pela guarda desse material, tá? E eu estava falando, assim, no Detran, é interessante isso, porque depois desses 5 anos, o Detran estipulou todo um fluxo oficial de descarte desse material. Então, o que acontece? No final do ano, é gerado relatórios, né, do ano que vai ser descartado, em cada mês, com o nome do sujeito, com o nome do RENASCE, com a avaliação, o resultado da avaliação psicológica dele, e diz, é uma ata, né, e diz na ata o dia que esse material vai ser descartado e a responsabilidade vamos supor, se é 1 ou 2 ou 3 psicólogos, todos têm que assinar, e o diretor-geral do CFC também tem que assinar. Daí é comunicado ao Detran com, no mínimo, se não me engano, 48 horas antes de fazer esse procedimento, para que eles possam autorizar, tá? Então, é todo um fluxo, como eu disse para vocês, assim, do descarte desses documentos, e as condições de guarda também, eles estabelecem, assim, que a gente possa guardar a minha filha ligando, só um pouquinho, que a gente possa guardar as pastas, né, colocar no arquivo, bem como está ali coloridinho, assim, as pastas por mês, né, e que cada mês seja colocado em ordem alfabética os
as avaliações psicológicas. Então, a gente faz, vamos supor, do mês de abril e põe lá todas as avaliações que nós realizamos em abril, né? E assim por diante. Então, isso fica de cada ano, depois a gente coloca em caixas, identifica os meses que estão naquela caixa e o ano, e vai guardando, e guardando, e guardando. Tudo isso em armários chaveados. Tá? Dúvida quanto à guarda dos documentos e condições de guarda? Perguntas? Vocês vão me deixar falando sozinha? Nenhuma. Sim, vamos me deixar. Então, se não tem nenhuma dúvida, é porque vão me deixar falando sozinha. Então, vamos continuar. Que eu... Destino e o envio de documentos, tá? Então, os documentos produzidos pelo psicólogo ou pela psicóloga devem ser entregues. Então, diretamente ao beneficiário, tá? Isso a própria, não só o Código de Ética estipula, como também a resolução, ela também, num dos seus itens, ela diz que os documentos produzidos devem ser entregues diretamente ao beneficiário, a quem nós estamos prestando serviço psicológico, tá? Ou o seu responsável legal, ou solicitante. Então, a gente pode colocar. E todas essas informações eu posso... Isso aqui ficou mal, né? Porque, na realidade, ele não é só o solicitante, mas a todos eles nós vamos fornecer na entrevista de devolução. Então, só um pouquinho. A entrevista de devolução, ela deve ocorrer, ela é obrigatória no momento que nós estamos fazendo um documento ou um processo de avaliação. O que é, Giovana? Agora, com atendimento online, o profissional leva para casa a pasta do cliente. Depende, né, Giovana? Depende de como isso está acontecendo, né? Porque, vamos supor, se é feito uma avaliação online, a gente tem que ter todo um cuidado, vamos supor, no trânsito, eu estou fazendo avaliação presencial, então, o que acontece? O material fica lá no CFC. A pasta, ela só pode sair do local com a autorização. Isso, se há uma avaliação online, a gente tem que ver se a pasta vai ser autorizada, que ele possa levar ou não, tá? Então, vamos supor, a parte jurídica está toda trancada também, né? Só poucos casos estão, porque, na realidade, tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala de avaliação online, até porque não, exatamente, é complicadíssimo isso, porque não existe ainda, vocês ouviram, né, a live da URGS, onde elas falaram e colocaram muito bem, que na realidade não existe ainda instrumento suficiente para que a gente possa fazer uma avaliação online. Vocês podem fazer com outras técnicas, né? Mas com instrumento é difícil, porque, na realidade, nós temos só 4 instrumentos que são aplicados de maneira remota, tá? Os outros, não. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando nós estamos falando, assim, de avaliação online, como é que essa avaliação vai ser feita, e eu acho que é bem isso, assim, a gente tem que ver se há necessidade dessa avaliação estar ocorrendo nesse momento, né, porque a gente vai ver que em algumas situações isso não tem essa necessidade, tá? O prazo, outra coisa que é importante, é o prazo de validade do documento, né? Então, todo o prazo de validade,
ele tem que ser indicado no último parágrafo do documento. Então, no último parágrafo, quando nós vamos fazer a o relatório, ou quando nós vamos fazer principalmente o laudo, que é decorrente da avaliação psicológica, nós estipulamos que aquele documento, ele vai ter, ou, desculpa, aquela avaliação psicológica tem validade para tanto tempo. Tá? Então, vou dar novamente o exemplo do trânsito. Vocês sabem que no trânsito, uma avaliação psicológica, ela tem a validade máxima de 5 anos, sendo que o profissional, psicólogo, psicóloga, pode diminuir a data de validade. Tá? Se eu quero dar para 4, se eu quero dar é ótimo, né? Se eu faço uma avaliação e faço a correção e chego a um resultado, que essa pessoa tem condições de ser apta ou de dirigir por um período de 3 anos. Depois ela tem que fazer uma nova avaliação, ou tem que ser reavaliado. Tá? Então, isso é perfeitamente possível. Tá? Então, às vezes, agora já, pela lei, automaticamente, acima de 65 anos, a pessoa já diminui esse prazo de validade, é automático, né? E ainda o profissional, de repente, assim, pode diminuir. Eu estou lá com um senhor e, de repente, é uma pessoa que está com algumas dificuldades auditivas, ou algumas dificuldades visuais ou emocionais, e que eu considero aquilo temporário e que eu quero continuar acompanhando aquela pessoa. Então, eu posso diminuir a data da validade da avaliação psicológica dele. Tá? Não sei se isso ficou claro. Porque não existe, né, o porquê que isso, o Conselho começou a se preocupar. Porque eu posso falar para você, eu fiz uma avaliação psicológica e deu que eu estou apto para o exercício, apto para, vamos supor, para a condução de veículo. Tá, mas quando que foi essa avaliação psicológica? Né? Não, foi há 30 anos atrás, né? Porque tinha, eu estou falando 30 anos porque tinha uma época, né, que a carteira de habilitação, ela tinha um prazo de validade de 30 anos, então a pessoa tirava, geralmente, com 18 anos, e só depois, com 48 anos, ela ia renovar. Então, quer dizer, nesse meio tempo, em 30 anos, ela poderia acontecer qualquer coisa com isso aí, com ela, e ela, mesmo assim, continuar dirigindo, tá? Então, o que aconteceu? Com a nova lei, né, que está em vigor por enquanto, se realmente não passar lá, porque vocês viram que o nosso presidente, ele quer alterar isso, né? Ele quer, agora é de 5 em 5 anos, e ele quer aumentar para 10 em 10 anos a data da validade da carteira de habilitação. Então, claro, aí vai ter implicações bem graves, no sentido assim, bom, as pessoas vão ficar 4 anos sem renovar suas carteiras, então a avaliação psicológica, né, e essa é uma discussão bem grande, bem complicada, vai ter que ter uma validade para 10 anos. Opa, para aí, quem, né, quem vai ser o profissional que vai conseguir atestar, né, que durante esses 10 anos a pessoa
tenha condições, plenas condições, que não tenha nenhum fator estressor que aconteceu e que ainda ela está válida, né? Então, isso é uma discussão muito grande que está no Conselho Federal de Psicologia. O projeto já passou pela Câmara, não me lembro se chegou à Câmara, e eles já fizeram algumas alterações, e depois vai para o Senado. Então, o Conselho está bem preocupado com essas questões que têm a ver com essas mudanças da lei da concessão da carteira da CNH. Né? Sempre também, num processo de avaliação psicológica, tá? Então, agora a gente chega, assim, à entrevista de devolução. Tá? Então, é sempre importante, para entregar um relatório, é dever do psicólogo, ao menos, fazer uma entrevista devolutiva, à pessoa, ao grupo, à instituição que vocês estão atendendo, ou ao responsável, ou ao quem vocês estão atendendo. Vocês não vão entregar o laudo, assim, se entregam o laudo para a pessoa e não se faz uma devolução, não se conversa sobre esse laudo, não esclarece. Tá? E o laudo é bem importante, assim, que eu até ia botar umas dicas e depois acabei esquecendo. Mas é sempre importante, assim, que vocês possam ter, eu vou tirar o que eu botei lá, não sei se alguém já pegou o material, mas eu vou tirar e aqui eu vou botar algumas dicas em termos de entrevista de devolução que eu ia botar e acabei esquecendo, tá? Mas é importante, assim, que quando a gente for escrever ou quando for dar a devolução, sempre nós devemos começar pelas potencialidades, pelo que a pessoa se destaca, né? E depois a gente chega nas dificuldades, no que a pessoa não está muito bem. Tá? Então, é algo, assim, bem importante a gente colocar, até, e quando nós vamos dar essa entrevista devolutiva, ela também precisa ser esclarecido, muitas vezes, alguns itens que estão no laudo psicológico, tá? Porque as pessoas, às vezes, acabam lendo, todas elas acabam lendo aquele material e elas não, às vezes, no primeiro momento ou na primeira entrevista, elas não conseguem absorver, não conseguem processar, né, emocionalmente, e às vezes há uma necessidade de fazer mais entrevista, há necessidade da gente disponibilizar mais alguns encontros, até que isso fique bem claro para a pessoa o que significa aquele laudo que nós estamos fornecendo. Olha só, a responsabilidade, ontem também a palestrante falou, né, a responsabilidade que a gente tem, né, no momento que dá um laudo, porque vai estar escrito, né, está escrito ali, tá, não é, vocês não podem retirar, está escrito com a letra, com a letra, sei lá como é que vão fazer, né, mas algum tempo atrás a gente diria assim, com a letra de vocês, né, ou com a assinatura de vocês, e isso que vai garantir a fidedignidade, a validade do que está escrevendo. Por quê? Porque está a assinatura de vocês, tá, o CRP é um profissional que está escrevendo algo sobre uma determinada questão, que foi avaliada, né, a partir de uma demanda. Então, isso é legal, olha só, nós percorremos, né, não sei se vocês estão se dando conta, na disciplina, né, a ideia era essa, assim, a percorrer todo um caminho da avaliação psicológica, para que quando vocês chegarem na disciplina de estágio básico em avaliação psicológica, vocês só façam a avaliação,
tá? Vocês estão só praticam, né? Só exerçam aí a atividade prática, porque vocês estão conhecendo agora os fundamentos da avaliação, vocês vão conhecer as técnicas psicométricas e vocês vão conhecer as técnicas projetivas. Bom, a partir disso, vocês conhecendo também entrevista, vocês conhecendo o processo de observação, vocês, de uma certa maneira, já estão aptos a realizarem o processo de avaliação psicológica. Certamente, sempre com supervisão, porque nesse momento, nenhum de vocês pode assinar qualquer documento. Tá? Esse documento, ele sempre tem que ser assinado pelo profissional que é responsável por vocês. Nesse momento, é o professor da disciplina, ou o supervisor de vocês, se vocês estão fazendo estágio, e assim por diante. Sempre tem um responsável que vai assinar e vai colocar os seus RP. Então, como eu disse para vocês, aqui eu botei o fluxograma, né, que eu queria, até ele está num artigo que eu vou colocar no aula para vocês, porque aqui, ó, é muito interessante a gente seguir esse fluxograma, né, porque ele vai nos dar um pouco a ideia de como nós vamos, qual vai ser os passos, né, como não é o nosso plano de avaliação, mas como nós vamos realizar a nossa avaliação. Então, sempre, lembram, assim, a gente vai partir de uma demanda, né, de uma necessidade, veio uma queixa, tem algum objetivo. Bom, então nós vamos definir, né, quais são os objetivos que nós vamos ter nesse momento, tá? A literatura, é importante que a gente possa buscar algum construto, ou o que nós estamos avaliando, e aqui também tem a ver com as hipóteses, né, que nós vamos levantar, né? Então, a partir das hipóteses, a gente já começa a buscar na literatura, em sites especializados, algo sobre aquele construto e como nós vamos avaliar e como nós podemos avaliar aquele construto, né? E aqui até foi colocado, é necessário usar teste, sim ou não, tá? Se sim, o caminho é consultar o SATEPSI, depois ver se esses testes têm o parecer favorável ou não. Se tem os testes, daí tem todo um fluxograma que vocês vão seguir, né? Vão consultar os manuais, vão consultar os construtos que ele está avaliando, vão consultar como é que ele foi padronizado, como é que são as normas de validação, como é que são a validade dos instrumentos, né? Então, tudo isso que nós vimos na disciplina, que são as coisas, que são os itens importantes no teste, né? Daí a outra pergunta é, eu tenho conhecimento desse instrumento para realizar a avaliação psicológica? Sim ou não, tá? Não é só instrumento, não é só o conhecimento do instrumento, é o conhecimento também, que daí vem por esse outro lado aqui, ó, se eu conheço outras técnicas, a entrevista, a hora do jogo, né, porque vem a pergunta, é necessário utilizar os testes? Eu posso dizer sim ou posso dizer não. Se eu digo não, eu tenho que ter outras técnicas que eu vou utilizar, que a gente já viu, né? Várias técnicas que nós podemos utilizar. Conferir sempre a literatura e também verificar a eficiência, a validade e as normas dessas outras técnicas de avaliação psicológica. Então, aqui, né, ele mostra bem
de uma maneira, assim, bem didática e bem fácil para que vocês possam pensar, né, no processo de avaliação psicológica. Então, a disciplina também, deixa eu só interromper agora, ela tentou fazer isso, assim, fazer todo um caminho, né, do processo de avaliação psicológica, né? Nós estamos passando item por item da avaliação até chegar hoje, que é a comunicação dos resultados. Então, que eu já expliquei para vocês, é que ela pode ser feito de duas maneiras, né? Ou só verbalmente, mas se nós vamos emitir algum documento, também daí nós temos que fazer com uma entrevista de devolução, tá? Então, basicamente, é isso, assim, em termos da elaboração. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Pessoal, estão aí ainda? Não sei se estão. Bom, mas sim, estamos. Ai, que ótimo, que ótimo. Semana passada, o que aconteceu, depois eu até falei com a professora Ingrid, ela me disse que aconteceu a mesma coisa com o dela, né, é que nós instalamos uma grade de extensão no Meet, que foi solicitado, e essa grade está trancando. Bom, a primeira coisa, você sabe que o Google Meet ele está passando por algumas reformulações, e por isso, às vezes, ele está emperrando, a gente não consegue acessar, também não consegue evoluir, como aconteceu na semana passada, né, que eu falava com vocês, daí estava normal, e de uma certa maneira, de um certo momento, assim, congelava, né, parecia que trancava a tela, e eu não sei se vocês me escutavam ou não, né, mas eu acredito que não. Então, isso é o que estava acontecendo na terça-feira passada, e isso aconteceu com vários professores, foi a mesma situação, né? Mas eu estava explicando, assim, que, na realidade, então, eu já coloquei esse material, eu vou só retirar e botar essa parte que eu fiquei de colocar Pode explicar a TDE da semana passada? Como é que é a TDE da semana passada? Tu vai ter que me falar. É um caso, né? O caso do menino, é isso? Eu não me lembro qual que é a TDE da semana passada. Ah, sim. Então, na realidade, assim, ó, aquele menino é um menino que vem com uma queixa, tá? A partir dessa queixa, vocês vão levantar alguma hipótese. O que ele pode ter? Pode ter déficit de atenção, pode ter depressão, pode ter não sei. Então, assim, algumas hipóteses, né? Pode ter estar sofrendo abuso, sei lá. Não me lembro qual é a situação, só sei que era um caso, né? E a partir desse caso, vocês vão ter que pensar num plano de avaliação, tá? A partir da hipótese que vocês levantam. Como é que vocês fariam essa avaliação psicológica? Vocês fariam a entrevista com os pais, depois fariam a entrevista com o menino, depois fariam a hora do jogo, poderiam utilizar testes que tenham a ver com aquele construto que vocês acham que tem que ser avaliado, mais ou menos isso, assim, e depois fariam a aplicação dos testes, depois fariam a entrevista de devolução, e dariam o documento ou não, tá? Então, que vocês possam fazer um plano de ação, como é que vocês, diante daquela situação, é uma situação bem pequena, né, eu acho que ele tem dificuldade, eu não me lembro como é que é a situação, tá? Mas vocês pensam, assim, como que vocês fariam o plano de ação. Então, é importante que vocês peguem aquele material, que vocês leiam também os artigos. Não adianta só pegar o material de aula, né? Então, é importante que vocês pegam também os artigos, que nesse artigo diz
como se deve fazer um plano de avaliação. E eu acabei de mostrar aqui para vocês esse fluxograma, né, do planejamento de uma avaliação, quer dizer, como que se começa uma avaliação? Então, é ouvindo a demanda, é ouvindo a queixa, tá? A queixa já está lá, o menino não eu acho que ele não consegue aprender. Tá, mas por que ele não consegue? E daí vocês vão levantar as hipóteses, que a gente levanta já na primeira, no primeiro encontro, a partir da demanda. Não sei se ficou claro, Rosa e Natália, as pessoas... Certo, tá, ficou claro. Então, essa é a TDA da semana passada, eu não me lembro quando encerra, mas assim, ó, semana que vem é a nossa... bom, ainda tem uma atividade semipresencial que eu vou postar para que vocês possam fazer, ainda tem a TDA de hoje que eu não postei, que eu vou postar, e semana que vem nós vamos ter a nossa avaliação semipresencial, tá? Então, a ideia é que cada um de vocês façam individualmente, é óbvio que eu não vou ter como controlar isso, né? Nem tenho por que fazer isso, cada um de vocês sabe, né, o quanto é importante vocês trabalharem individualmente, e vocês, certamente, eu também não vou fazer com que vocês não consultem, porque eu não tenho nem como controlar isso, né. A ideia é que eu vou deixar ela aberta por 2 dias, tá? A partir do dia da avaliação, então ela vai ficar aberta 2 dias, eu vou abrir todas as TDEs e todas as atividades semipresenciais. Então, vocês já se organizam para isso, né? E vai ficar 2 dias aberto e eu vou fechar e não tem daí mais como postar, tá? Então, eu sugiro quem não tem as suas atividades, dá uma olhadinha lá, o que não postou de atividade semipresencial, o que não postou de TDE, que vocês já vão se organizando para quando chegar esses 2 dias, que vocês consigam fazer, postar todas as coisas e, inclusive, fazer a prova, tá? A avaliação, na realidade. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma pergunta. Eu vou botar todas as informações lá no aula, tá? Para que vocês possam ir se organizando também. Depois, no dia 7/7, nós temos a pontuação, né? Daí a gente vai ter a pontuação do semestre, e vai ter um feedback, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a disciplina, vamos conversar um pouco, e também eu vou fazer um questionário no Google, onde vocês vão responder, e, ao mesmo tempo, nós vamos conversar um pouco como é que foi a disciplina ao longo do semestre, algumas sugestões, algumas críticas que vocês possam fazer para que a gente possa melhorar. Claro que a gente sabe que foi um semestre totalmente atípico, né, em termos de semestre, né, o nosso ano também está sendo um ano diferente, mas nós vamos tentar avaliar, mesmo assim, como é que foi a disciplina, com todas as dificuldades que a gente foi encontrando ao longo do semestre, tá? A prova será liberada na próxima terça-feira. Isso aí, Fabiano, tá? Então, vocês têm até terça-feira para organizar o material de vocês, para organizar as TDEs que vocês não fizeram, né? Que daí, na quarta-feira, eu vou fazer a abertura das TDEs e vou fazer a postagem da prova. Que vocês terão 2 dias para fazer isso. Tá? Cuidado com plágio, tá? Não copiem, vai ter 2, se não me engano, é 1 ou 2 questões dissertativas, então é importante que vocês não copiem
de ninguém, nem de livro, que vocês possam criar e possam pensar na situação em cima do conhecimento de vocês, tá? Porque se tiver alguma questão, alguma resposta que for igual à outra, você sabe que os dois acabam sendo prejudicados. Então, isso é um cuidado que vocês deverão ter. E quem não conseguir atingir a pontuação de 7, tá? Vocês ainda terão, no dia 14/7, a avaliação final. Tá? Então, ainda tem essa oportunidade para que vocês possam realizar. E, independente, quem, de repente, atingiu 7 ou atingiu 8 e acha que pode atingir, se dedicar para ter competências a mais e quer melhorar a sua nota, tranquilamente também pode fazer a avaliação final. Certo, pessoal? Perguntas, dúvidas? Não? Vocês estão aí ainda? Pessoal? Realmente. Tudo certo. Ah, que ótimo. Então tá. Então era isso, tá? Então semana que vem a gente se encontra, tá? Na sala, na aula também, antes de liberar, eu vou conversar um pouquinho com vocês e depois eu libero para que vocês possam fazer. Então, mesmo assim, eu aguardo vocês no horário das 7 horas, e daí eu vou conversar um pouquinho com vocês, vou dar as orientações a respeito da prova, e depois eu vou liberar, e daí vocês já podem fazer. Certo? Então tá. Então, uma boa noite, se cuidem, continuam. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Ok, boa noite. Pessoal saindo. Boa noite. Boa noite, Laura. Boa noite, Amanda, Diogo, Catiane, Andréia. Boa noite. Boa noite. Então, tá. Vou desligar, interrompendo, só eu estou sozinha, interrompendo.